Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos relatos confinados, assombrados. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Bom, eu tinha 10 anos quando tudo isso aconteceu, foi em 2005, e eu lembro que era sábado e eu sempre dormia na casa da minha avó com ela. Isso porque eu morava com os meus pais e com o meu irmão em casa separada, e a minha avó morava sozinha na casa dela, só para vocês poderem entender. Então, chegou o sábado, eu fui dormir com a minha avó. E eu lembro que eu sempre dormia com ela no quarto dela, na cama dela, e ela dormia abraçada comigo. Isso porque ela dormia com o quarto todo no escuro, com a casa toda no escuro. E eu sempre tive medo do escuro, então ela sempre dormia abraçada comigo. Nós estávamos dormindo quando no meio da noite eu acordei e simplesmente levantei a cabeça e olhei para os pés da cama. Quando eu vi uma mulher parada nos pés da cama. Sim, era uma mulher. E o que mais me deixou chocada é que ela era a cara da minha avó. Ela era idêntica à minha avó, é como se fosse uma cópia da minha avó ali em pé nos pés da cama. E só para vocês entenderem, a minha avó estava dormindo do meu lado na cama, abraçada comigo. Eu simplesmente abri o olho, ergui a cabeça, olhei para os pés da cama e ela estava lá. E o mais estranho de tudo é que tinha uma luz, como se fosse um holofote, assim, em cima dela. Mas não é uma luz igual você conhece, igual eu conheço. É uma luz que eu não sei explicar. O quarto estava inteiro num breu, num escuro que não se via nada. Só via ela e aquela luz sobre ela. E aquilo me deixou apavorada. E de repente, como se não bastasse, ela olhou para minha avó, que estava dormindo do meu lado, apontou a mão assim e começou a chamar. Nessa hora eu comecei a gritar desesperada, chorando, e a minha avó apavorada gritando. E adivinha, a minha avó não via nada, não tinha ninguém lá, só eu tava vendo aquela mulher. Gente, eu tô toda arrepiada, pelo amor de Deus, porque não é um negócio ruim de lembrar disso. Enfim, a minha avó não via ela. Minha avó entrou em desespero, eu chorando e gritando para aquela mulher ir embora, e ela não saía de lá. E enquanto eu via ela lá gritando para ela sair, a minha avó olhava e não via absolutamente nada. Ela falava que não tinha nenhuma mulher ali, nenhuma. Tava tudo escuro. Ela levantou e acendeu a luz e aquela mulher sumiu. Até aí, tudo bem. Minha avó levantou, me deu um copo de água com açúcar, me acalmou, a gente voltou a dormir e um mês se passou. Então, exatamente um mês se passou, eu tava mais uma vez lá com a minha avó, em outro final de semana para ficar com ela na casa dela, quando chegou o meu tio, filho da minha avó. Ele chegou e falou para ela que ele tinha restaurado uma foto da avó dele, que era a mãe da minha avó. Vocês entenderam até aí? E ela quis ver a foto. E ela gostou da foto, achou a foto muito linda, e eu, curiosa, como sempre, estava sentada no sofá assistindo TV, eu falei, vó, deixa eu ver a foto. E ela me mostrou. E quando eu vi a foto, eu entrei em choque, comecei a chorar. Eu quase desmaiei, porque a mulher da foto era a mesma mulher que apareceu há um mês atrás nos pés da cama, chamando a minha avó. A mulher a qual ela olhava e não via, enquanto eu olhava a mulher ainda estava lá. Gente, era idêntica à minha avó. Era a mãe da minha avó, a minha bisavó que estava lá. Ela veio naquela madrugada para visitar a gente. E pra mim, até hoje, ninguém tira da minha cabeça que se eu não tivesse lá com a minha avó teria morrido. Eu juro pra vocês, eu acho isso até hoje. E isso é muito, muito difícil para mim de lembrar, de pensar, de falar sobre isso, porque isso me traumatizou demais. Ela era com um rosto idêntico da minha avó. Ela estava com uma camiseta preta de bolinha branca e com uma saia preta. E ela estava exatamente com o cabelo do mesmo jeito que eu vi. Ela estava na foto e com a mesma roupa. E antes que vocês pensem, eu nunca vi nenhuma foto dela, eu não sabia quem ela era, eu não fazia a mínima ideia de quem era ela.
Eu não fazia a mínima ideia até ver aquela foto. E isso me marcou demais. E a única coisa que eu consigo pensar é como pode eu ter visto uma pessoa que já era falecida há anos, durante uma madrugada, enquanto eu estava só dormindo com a minha avó. E um mês depois, eu vi uma foto da mesma mulher. Sério, eu fiquei muito traumatizada com isso. E esse é o meu relato. Essa casa que eu fui morar, nesse outro município, era uma casa no morro. A parte mais alta do morro era onde eu morava. E essa casa era assim, ela tinha uma visão bem ampla de tudo em volta, todo o município praticamente. Ou seja, ela dava uma visão privilegiada para quem estava dentro, mas para quem estava fora não conseguia ver quem estava lá dentro. Com isso, esse quintal foi tomado por bandidos, né, da área. No Rio de Janeiro, todo mundo sabe como é que é nesse quintal, e foi todos forçados a saírem de lá, mas as casas continuaram. E a casa do meu primo, meu tio, ele alugou para mim. Então, vamos lá a história. A casa, por ela ser no alto do morro, para a gente entrar, a gente tinha que descer uma escadinha. Do lado de cá e do lado de cá dos dois lados da escada, tinham 2 pés de mangueiras muito grandes e com galhos bem frondosos, ou seja, tapava toda a visão de quem estava de fora olhando para o quintal. O que acontece? Para chegar na casa desse meu tio embaixo, não tinha como chegar lá sem que nós, da casa onde eu estava, alguém não visse. Não tinha como, dava para ver. A única coisa que acontecia era que tinha um C, porque tinha tipo um canteiriozinho com florzinhas, com erva cidreira, essas coisas. Então tinha que fazer o contorno desse pequeno jardinzinho no meio do quintal. Mas não tinha por onde passar para outro lugar. Enfim, era uma terça ou quarta-feira, eu não me recordo ao certo, eu estava de folga do trabalho. Então eu estava em casa, eram umas 2 horas da tarde, no máximo, ou 3. E eu estava fazendo um almoço para mim, vendo um filme. E o que acontece? Eu estava deitada no chão do quarto, que era uma kitnet, quarto, cozinha e banheiro. Lembrando que para descer tinha que passar pela minha porta. E lá embaixo não tinha nada, não tinha saída, só tinha paredão lá embaixo. Então não tinha como entrar e sair sem que passasse por mim. Enfim, estou deitada dentro de casa, vendo televisão enquanto o almoço estava sendo pronto. De repente entrou alguém correndo. Entrou pelo portão adentro. O portão, por ser muito velho, enferrujado, fazia um escândalo. Então o portão fez aquele escândalo, a pessoa desceu correndo como quem tivesse assustado ou fugindo de alguma coisa. E correu tão pesado que o reboco da parede do lado onde eu estava deitado, o reboco caiu. E eu muito revoltada, braba, né? Porque quem é que tá entrando correndo aqui? Fui para a porta. E olhando lá para baixo, e esperando que quem entrou eu visse, porque eu pensei até que fossem os moradores da casa de baixo, porque meu primo de baixo tinha alugado, meu tio, né, no caso, tinha alugado a casa. E eu fiquei na porta, braço cruzado, brabona, tal, crente que ia fazer alguma coisa, e fiquei olhando, esperando, cadê? Olhando lá para baixo, quem é que tá aqui? Passou com um bicho aqui para dentro de casa, dentro do quintal. E eu fiquei esperando. E não apareceu ninguém. E eu fiquei olhando pro canteiro, tipo, a pessoa vai fazer já, tá? Tipo, se a pessoa que desceu, como eu cheguei na porta e não tinha ninguém, a pessoa deve estar fazendo ainda o contorno, né, lá das plantinhas, para poder chegar na casa. E não passou ninguém. Eu fiquei esperando. Eu, gente, o que aconteceu? Mas fiquei na porta, braba, tipo, marrenta. Quem desceu? De repente, em frente à porta da minha tia, que era um pouquinho mais para cá, 1 metro, mais ou menos, 1,5 metro de distância, ela tinha um tanque. Um tanquezinho velho, daquele de cimento, né? Ali. E de trás desse tanque, uma cabeça apareceu. Um garoto que devia ter menos de 20 e poucos anos. Se tivesse mais do que isso, não aparecia. Mas ele era um moreno claro, com cabelo de reflexo, tipo aquele cabelo que a pessoa faz reflexo quando tá baixinho, mas o cabelo cresce, fica igual o sabugo de milho, crescido aqui em cima. Então era nesse estado. E ele olhando pro portão,
porque o caso do tanque, né? Porque, tipo assim, era como se ele tivesse com o corpo praticamente descido e a outra parte do corpo escorado, olhando para cima, para o portão, que era de frente, porque a nossa casa, por ela ser mais alta do morro, ela dava visão total para a rua, para cima, né? Assim, para frente. E ele lá embaixo, olhando para cima, assustado, nervoso, como quem tivesse com medo. Até que ele me viu na porta e olhando para a cara dele, olhando para a cara dele, olhando para minha cara. Eu olhando para a cara dele, olhando para minha cara. Até que ele, acho que percebeu que eu tava vendo ele tirou a cabeça e foi para trás. Tipo assim, fugiu da minha visão de trás do tanque. Quando eu vi ele fazendo isso, tipo assim, ele tirou a cabeça da onde eu tava vendo. Tipo, o que foi? O que tá acontecendo? Mas quando eu cheguei lá, pasme, não tinha ninguém. Aí eu pensei, poxa, Rio de Janeiro, né? Bandido consegue subir em árvore muito rápido, tipo aranha e lagartixa, sobe nas paredes. Vou lá em cima, no terraço, que de repente ele subiu, né? Pelas paredes, não sei como, mas subiu. Fui lá no terraço, não tinha ninguém. Desci correndo, fui lá embaixo na porta do meu tio, né, da outra casa que estava alugada, que eu pensei para onde que ele fosse entrar para ali, e não tinha ninguém. Olhei por trás da casa desse meu tio, não tinha ninguém. Chamei na porta para saber se tinha alguém dentro de casa, não tinha ninguém. Ali eu fiquei desesperada. O que acontece? Liguei para os meus tios, liguei para minha tia, que era a dona do quintal, liguei para o meu tio, que era a pessoa para quem eu tinha alugado a casa, naquele pânico, naquele terror horrível. Quem era, eu sei que vivo não era. Porque se fosse vivo eu tinha visto ele sair, eu tinha visto ele passar, mas não. Ele desceu assustado, olhando para cima como quem estivesse fugindo de alguém, e eu vi ele me viu. E quando ele percebeu que eu tinha visto ele, ele saiu da minha visão, ao alcance da minha visão, e sumiu. Enfim, agora eu vou explicar. Por quê? Mas podia ter sido qualquer pessoa, mas não, agora eu vou explicar. Como eu falei que esse quintal, ele tinha uma visão privilegiada para todos os lugares em volta, esse terreno, esse quintal, ele foi tomado por bandidos, como eu disse. E como que não tinha mais bandido? Por que não morava mais ninguém no quintal? Porque eu vou explicar. Polícia entrou, pegaram os bandidos no ato, fortemente armados, com drogas, com tudo com eles lá. Então o policial chegou no calor do momento lá, né? Porque eles podiam reagir com tiros, porque eles estavam fortemente armados. O policial deu um tiro. E esse tiro, um desses rapazes caíram do terraço, que estava no terraço, estavam dormindo lá no terraço. Caiu lá embaixo, mas caiu com vida, acabou morrendo lá embaixo. E o outro foi morto lá em cima, foi alvejado com tiros, teve aquela troca de tiros, morreu lá em cima. Mas aí que tá. Ele não sabia que tinha morrido. É a única explicação que eu tenho. Por quê? Nesse dia, meus primos, né, que moravam nesse quintal, estavam em casa no dia que teve esse tiroteio, essa confusão toda lá que os policiais tomaram, né? Devolveram a posse da casa para minha tia, para meus primos. Então meus primos viram tudo. E esse menino que eu vi, os traços que eu falei, foi justamente os traços desse menino que caiu lá de cima do terraço e foi morrer lá embaixo. Eu acredito que, como foi um susto, né, porque talvez eles achavam que não ia acontecer nada com eles naquele momento, ele não se desprendeu do lugar. Eles ficavam ali em cima, faziam, né, todos os negócios dele lá. E isso, acho que prendeu eles lá naquele lugar, naquele quintal. Ao ponto de eu ter ficado tão assustada que eu falei com meus tios, todos eles falaram que era o menino que ficava lá. Era o tal meliante que ficava lá em cima do terraço mesmo. Os mesmos traços, o mesmo jeito. E eu nunca, tipo assim, quando isso aconteceu, eu não frequentava mais a casa da minha tia por medo dessas coisas. Então eu não conheci eles. Mas eu descrevi perfeitamente com as características do menino que morreu lá de cima. Enfim, eu vi um fantasma. Ele já estava morto, mas ele não sabia disso. Um obrigado, fica com Deus e tchau, tchau. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos?
Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Cris e Daniela. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui no canal, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.